Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores. Também saudar aqui os nossos assessores e toda a imprensa que se faz presente para acompanhar o nosso trabalho. De fato, quero aqui agradecer o reconhecimento do professor Reginaldo Veras. A suspensão dessa licitação se deu em razão da nossa representação no Tribunal de Contas, questionando o modelo digital, questionando esse lote único, questionando a ausência de competitividade e entre outras ilegalidades que visualizamos em relação ao percentual destinado à produção em empresas do Distrito Federal, entre outras questões. Essa cautelar ela foi concedida de forma unânime pelo Tribunal de Contas. Vale ressaltar esse fato porque todos os conselheiros entenderam que realmente a Secretaria se equivocou, falhou nessa forma, nessa maneira de construir o edital. Também vale destacar aqui, durante o julgamento, algumas falas, principalmente do relator, conselheiro Inácio, e também do conselheiro Renato Rainha, acerca da forma. É inacreditável que, em pleno século XXI, hoje, 2019, depois de tanto amadurecimento, de tanta discussão, de termos caminhado no sentido de aperfeiçoar as compras públicas, a Secretaria resolva lançar um edital de lote único de kit de uniforme escolar para um valor de 96 milhões de reais, pouco mais que isso, um valor exorbitante e que realmente é uma afronta não só aos princípios da gestão pública, como também uma afronta ao desenvolvimento econômico da nossa cidade. Então, eu fico muito feliz, muito satisfeito que essa liminar, essa cautelar, aliás, tenha saído hoje, e nós continuaremos fiscalizando o governo sempre que identificarmos eventuais ilegalidades, eventuais incoerências com os princípios da administração pública. Aproveitando também, senhor presidente, gostaria hoje de comentar algumas informações importantes da educação quanto aos gastos que são feitos no país, no investimento, no salário dos professores. Saiu um relatório agora recente mostrando que o Brasil está muito aquém em relação aos países da OCDE no investimento aluno. O nosso custo aluno no Fundamental 1 é de aproximadamente R$ 3.800, no Fundamental 2, R$ 3.700, enquanto que a média da OCDE no Fundamental 1 é R$ 8.600, quase R$ 5.000 a mais, e no Fundamental 2, quase que R$ 7.000 a mais. E isso mostra, desconstrói essa falácia, essa conversa de que no Brasil se gasta muito. De fato, a gente gasta aí um pouco mais de 4% do PIB com educação, mas proporcionalmente à quantidade de estudantes que nós temos, nós gastamos muito pouco. Não é suficiente. O salário dos professores no Brasil também é um salário aquém da média internacional daqueles países que têm conseguido êxito na educação. É, inclusive, um salário inferior à média dos salários de ensino superior no Brasil, cerca de 13% a menos da média nacional das carreiras de ensino superior. Então, eu fico realmente muito assustado quando vem determinados grupos, pessoas dizerem assim, no Brasil se gasta muito com educação, no Brasil se gasta muito com folha de pagamento dos professores, etc. Mentira, não se gasta daquilo que nós deveríamos gastar. E por isso nossos índices ainda são ruins, por isso nós não conseguimos alavancar, de fato, a educação pública no Brasil. E se nós não entendemos que, ao contrário, se não houver um pacto na educação pública, se nós não estabelecemos um grande combinado, e isso pressupõe um acordo orçamentário direcionado aos investimentos da educação, não tem como, não vai ter desenvolvimento econômico, não vai ter geração de emprego, não vai ter nada. A verdade é essa, não vai ter nada. A educação ela é a matriz do desenvolvimento de qualquer país. Todos os países que avançaram nos últimos anos fizeram o dever de casa na educação pública. O Canadá, Singapura, Espanha, Finlândia e tantos outros, nossos vizinhos, Chile, falaram, educação é importante, nós vamos cuidar da educação. E aí, trazendo para a realidade do Distrito Federal, a gente volta a cobrar aqui o dinheiro do PEDAF das escolas, a gente volta a cobrar aqui o dinheiro das escolas, a gente volta a cobrar aqui que o governo tenha um tratamento mais eficiente, mais racional no uso dos recursos da educação. A gente gasta absurdos, rios, milhões de dinheiro com transporte escolar até hoje, não faz sentido isso. Não faz sentido, deixamos de construir escolas para atender empresas de transporte escolar. Deixamos de atender os professores, os estudantes, para continuar gastando com coisas que são absolutamente desnecessárias. A educação precisa que a gente tenha um uso, de fato, bem aplicado dos recursos e com aquilo que vai realmente satisfazer as necessidades dos nossos alunos. E aí, para concluir, senhor presidente, meu tempo já vai findar, mas eu peço, por gentileza, um acréscimo. Não poderia deixar de comentar aqui também, e aí, saindo do tema da educação e me direcionando a um tema que é caro para todo mundo que acredita na democracia. Acho que, independentemente de ser de direita, de ser de esquerda, centro, seja lá o que for, uma coisa, quem está dentro da política deveria entender. A democracia é importante e
para concluir. A gente precisa preservar a democracia. Aí, ontem, esse projétil fascistoide chamado Carlos Bolsonaro vai no Twitter e me diz o seguinte: por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. O que ele deseja? O que ele deseja? Uma reprodução do nazismo aqui no Brasil? Uma lógica totalitária, nazi, fascista, semelhante ao que aconteceu na Itália, na União Soviética, na Alemanha? É isso que eles querem? Transformar o Brasil num país que persegue pessoas, num país que não respeita as instituições? Olha só, eu não estou falando aqui de direita e de esquerda, eu ressalvo. Ou o campo, ou aqueles que realmente querem uma democracia nesse país, se unem, independente das suas bandeiras partidárias, ou essas profecias malucas, esses alucinados. Para concluir. Tende a se concretizar, porque já está acontecendo. O desrespeito às instituições já está acontecendo. A perseguição aos opositores já está acontecendo. Hoje a gente entende isso, e aí não adianta proteger. E não é com palavra de ordem só que a gente vai desconstruir essa história toda, não. É muito grave. Eu acho que isso aqui é muito grave. Aí não me importa quem votou no Bolsonaro, quem não votou. Quem votou, sai do armário e diga: eu sou a favor da democracia. Eu sou a favor da democracia. Porque calar-se é ser conivente com isso tudo. É assinar embaixo o que, repito, esse fascistoide aqui tem dito, e o seu pai, e o seu irmão, toda aquela família que, na verdade, está acabando com o Brasil. É isso que eles estão fazendo, destruindo o Brasil. Para isso que eles ocuparam o poder. E se a gente não se organizar, se a gente não tomar medidas, é o que nós teremos muito em breve. Uma reprodução aqui no Brasil do que foi a Alemanha nazista, do que foi a União Soviética stalinista, do que foi a Itália de Mussolini e de outros tantos ditadores que nós repudiamos, porque para eles a vida não vale nada.